Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês a respeito de um assunto chamado cadeia de caracteres. Tá? Até o momento, a gente tem implementado algoritmos e programas utilizando apenas variáveis do tipo inteiro, real e caractere. Né? Variáveis e especificamente falando em vetores, né? Utilizamos até o momento inteiro e real, né? Int e float ou double. Uma variável do tipo caractere, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Uma variável do tipo caractere é capaz de armazenar somente um único valor alfanumérico por vez. Né? Então, o que é um caractere alfanumérico? Vamos fazer uma rápida revisão disso. Né? Se eu tenho uma variável do tipo caractere, sei lá, vamos supor que ela se chame C, né? Essa caixa ela pode armazenar somente letras, números ou símbolos envolvidos por aspas simples. Por exemplo, isso, né? O que mais? Símbolo, né? Ou até mesmo um dígito, né? Um número, desde que ele esteja envolvido por esse par de aspas simples, certo? Isso significa ser um caractere alfanumérico. Pode ser um símbolo, uma letra, um número, desde que esteja envolvido por aspas simples. Tá? Isso aqui não é possível, né? Porque aqui são dois caracteres alfanuméricos. Isso aqui não pode. Tá, e aí com isso esse valor pode ser modificado na variável por várias e várias vezes ao longo da execução do algoritmo, do programa, e esse valor, conforme eu disse, tem que estar envolvido por aspas simples. Tá? Beleza? Essa é a maior, principal diferença entre esse tipo de dado, né, caractere. Com isso, né, uma cadeia de caracteres é nada mais, nada menos do que um vetor do tipo caractere. É um vetor de caracteres, ou seja, eu tenho um conjunto de compartimentos, onde cada compartimento pode armazenar um conteúdo do tipo char, do tipo caractere. Tá? Então, por exemplo, dada essa declaração aqui em C, né, eu vou ter basicamente essa configuração aqui. Né? Um vetor de tamanho 10 compartimentos, onde esses compartimentos são referenciados por índices inteiros, né, de 0 até o tamanho do vetor menos 1, isso não muda, isso é padrão, né, para todo vetor que a gente for declarar. No entanto, cada conteúdo a ser armazenado nesses compartimentos, nessas células, pode ser um valor alfanumérico, ou seja, pode ser uma letra, um símbolo, um dígito, 1/n, que isso aqui significa um símbolo de quebra de linha. Aí aqui alguém vai falar, mas professor, aqui tem dois caracteres alfanuméricos, né? Uma barra invertida e o n. Isso pode? Isso não está errado? Não, isso aqui pode. Isso aqui. Esses dois caracteres juntos, eles significam, indicam caractere de quebra de linha, né? Quebra de linha. Colchete. O que é isso aqui? Tá certo? Sim, isso aqui é o caractere que corresponde ao espaço em branco. Né? Então vou colocar aqui, espaço em branco. Jogo da velha, outro dígito. Né? Todos os caracteres, né? Só repetindo, estão envolvidos por aspas simples. Isso é uma regra. Né? Quando eu estiver manipulando caracteres, eu preciso utilizar aspas simples. Tá? Esse último caractere a gente vai compreender e vai trabalhar com ele um pouco mais adiante, mas esse caractere é um caractere especial também, assim como o _n, né? O barra invertida t, que é uma tabulação. Né? Esse caractere indica final de uma cadeia de caracteres. Tá? Vou deixar anotado aqui, só para depois, quando vocês virem essas anotações, né, desses slides, vocês relembrarem quando chegar aqui. Tá? Fim da cadeia de caracteres. Ele serve para indicar o fim da cadeia, tá? O fim da string, tá bom? Bom, vamos ao que interessa. Né, sim, só para deixar um pouco mais esclarecido, todos esses símbolos, né, principalmente esses símbolos novos aqui, né, que vocês pode ter gerado uma certa dúvida, todos esses símbolos, assim como as letras, os números, né, todos os caracteres alfanuméricos estão previamente definidos, né, por padrão em uma tabela denominada tabela ASCII. Tá? Depois, se você tiver uma curiosidade, dê uma olhada nessa tabela. Basicamente é uma tabela com os caracteres padrão, né? De forma geral, padrão americano. Né? E cada um desses caracteres, ou símbolos, ou até mesmo esses dígitos, né? Ou isso aqui, tem um respectivo código que
que corresponde a um byte, a uma sequência de bits, né, para que o compilador, né, na hora que ele for executar o programa, ele consiga fazer a tradução desses caracteres para o binário, né? Porque a gente viu até o momento que a programação, o processo da programação consiste basicamente no seguinte: eu tenho o meu algoritmo, eu traduzo para uma linguagem de programação, que nesse caso é o C. Depois disso, eu passo por um processo chamado compilação, né? Que a gente viu um pouco mais detalhado como que é esse processo, né? Passa por algumas etapas, para depois poder gerar um código executável. Esse código executável é um código binário, né? Zeros e uns. Né? Todas as instruções são convertidas, né? São retraduzidas para instruções zeros e uns. Então, assim como com cada instrução, cada número inteiro, cada número real acontece, com os caracteres isso é similar. Né? A diferença é que cada caractere tem um número, né? Um valor correspondente. Esse valor é único. Tá? Então, vale a pena depois vocês darem uma olhadinha nessa tabela, até para vocês compreenderem e aprender um pouco melhor a respeito disso. Tá bom? Tá. Quando a gente vai trabalhar com cadeia de caracteres, eu vou apresentar aqui para vocês, está tudo meio que pré-definido aqui, algumas formas de leitura e impressão dessa cadeia de caracteres, né, desse vetor de caracteres. Tá? Então, declaração, né, eu já mostrei como que a gente faz, né? Especifica o tipo, nome do vetor, quantidade de posições, quantidade de compartimentos. Eu vou ter, basicamente, uma estrutura como essa. Só que essa estrutura ela estaria vazia no momento dessa declaração, né? Não teria valores, certo? Bom, e para a gente fazer uma leitura, né, de uma sequência de caracteres, né, de uma cadeia de caracteres, existem algumas formas que eu vou estar apresentando aqui para vocês. A primeira forma, mais intuitiva, né, é de forma similar como a gente faz quando a gente está trabalhando com inteiros ou números reais. Tá? Então, basicamente, eu utilizo uma estrutura de repetição, onde essa estrutura de repetição vai variar de 0 até um determinado limite, né? Algumas faixas de valores, desde que essa faixa de valores correspondam a índices válidos do meu vetor. E para cada iteração disso aqui, né? Para cada iteração disso aqui, é lido um caractere. Lembra disso? Porcentagem C, que é o conversor de tipo de caractere. É lido um caractere da entrada e armazenado no vetor palavra, no respectivo índice daquele momento. Né? Isso vai acontecer de 0 até 8, né? Que está 0 até 8, por isso que são 9 caracteres. Eu vou explicar o porquê de não ser de 0 até 9, né? Já que o vetor tem 10 posições, né? 10 compartimentos, índices de 0 até 9, por que não de 0 até 9 aqui na estrutura de repetição? Quando a gente trabalha especificamente com sequência e cadeias de caracteres, obrigatoriamente eu preciso pré-reservar, tá? Preste atenção. Obrigatoriamente eu preciso pré-reservar uma posição, um compartimento, para guardar este caractere aqui, ó, o barra invertida 0. Tá? Por quê? O barra invertida 0 é o caractere que vai indicar, que vai representar para o programa, para o compilador, para quando isso for executado e compilado previamente, que é o caractere que indica o final da cadeia, da sequência de caracteres. Tá? Então, além dessa leitura da sequência de caracteres, após ler toda a sequência, né, desses caracteres, é necessário colocar na última posição, né, na posição subsequente à última que foi lida da entrada, esse caractere, que é basicamente o que está acontecendo nessa linha. Tá? A linha 12. Depois que é feita a leitura dessa sequência de caracteres, né, a gente precisa colocar esse caractere que indica o fim da cadeia de caracteres. Tá? E por que eu estou utilizando o i aqui, ao invés de colocar, por exemplo, né, que seria de forma intuitiva, palavra na última posição, né? Bom, se a gente pensar logicamente, né, esse for colocou caracteres em quais índices? De 0 até 8, né? Então, qual que é o índice subsequente para eu colocar esse caractere? O índice 9, certo? Então, intuitivamente, eu teria que pensar em algo desse tipo, certo?
Concorda? Né? Colocar na posição subsequente, no caso, o índice 9, que é o próximo, né? O último, o caractere que indica o fim da cadeia de caracteres, certo? Nesse caso, né, isso não estaria incorreto, tá? Vale ressaltar. Mas nesse caso, eu estou tentando deixar um pouco genérico. Né? Genérico no sentido assim, o i, ele está variando especificamente, tá? Deixa eu limpar isso aqui. O i, ele está variando especificamente de quanto até quanto? De 0 até 8. Tá? Vou colocar aqui a faixa. De 0 até 8, certo? Quando que essa estrutura de repetição, se o meu i vai de 0 até 8, né? Quando que a minha estrutura de repetição, esse for, se encerra? Valendo! Isso, né? Essa estrutura de repetição se encerra quando o i atinge o valor igual a 9, né? Quando o i ultrapassa o 8, já que aqui é o até 8, né? O limite é 8. Talvez isso aqui ficaria melhor se eu colocasse assim, menor igual a 8, né? Para deixar um pouco mais explícito, né? Que é de 0 até 8, né? Mas tudo bem. Então, o for, né? A estrutura de repetição encerra, né? Isso aqui é encerrado quando o i ultrapassa 8. Ou seja, quando o i valer 9, automaticamente a estrutura de repetição se encerra e o meu programa segue executando a próxima instrução depois do fim par, né? E quando o meu programa chega nessa linha, quanto que meu i está valendo? Ora, se ele variou de 0 até 8, em um determinado momento ele chegou até 9 para poder sair da estrutura de repetição, então quando ele chega na linha 12, meu i está valendo exatamente 9, que é a posição que eu preciso colocar o barra zero, né? Para esse caso. Né? Por que para esse caso? Porque eu preenchi com caracteres de 0 até 8. Então eu preciso colocar na próxima posição, que no caso é o 9, o barra zero. Né? Então para esse caso, né, é o índice 9, tá? A 10ª posição. Então, só para recapitular, tá? 2 fatores. Né? Eu posso fazer a leitura, tá? De forma similar ao que a gente faz com inteiros e números reais, tá? Só que eu preciso sempre me atentar a esse detalhe. Se o meu vetor tem tamanho 10, eu só posso colocar no máximo 9 caracteres. Tá? Se o meu vetor tiver tamanho 50, por exemplo, eu posso colocar no máximo 49 caracteres. Por quê? O último, né, eu tenho que sempre deixar uma vaga, um compartimento vago para colocar o barra zero. Tudo bem? Beleza? Então, se por exemplo, tiver num exercício assim, leia da entrada uma sequência de até 50 caracteres. Né? Se o usuário puder informar no máximo 50 caracteres, quanto que eu vou ter que... Qual é a quantidade, qual que vai ser o tamanho do vetor que eu vou ter que declarar? Tem que colocar assim, palavra de tamanho 49? Errado, né? Tem que ser de tamanho 51, certo? Por que 51? Porque se eu declarar um vetor de tamanho 51, indica que meu vetor tem 51 posições e eu posso, portanto, colocar no máximo 50 caracteres. Por quê? A última posição tem que estar reservada para o barra zero. Beleza? A gente já vai entender aonde e qual vai ser a importância, né, desse barra zero, além de ser um padrão, né, uma coisa necessária para o compilador, né, para ele identificar aonde que está finalizando a sequência de caracteres. Tá? Então, basicamente, até a linha 12, tá? Até aqui, executando isso em C, né, o que vai acontecer? Até aqui, ó, né? Deixa eu colocar em outra cor. Informe uma sequência de 9 caracteres, aí aqui o usuário coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres e tecla Enter, né? Certo? No limite. Então o scanf, automaticamente, ele já vai inserir, tá? Preste atenção, automaticamente ele vai pegar tudo isso aqui que ele colocou em uma linha só, e ele vai atribuir da seguinte forma. O O maiúsculo, posição 0. O L, o espaço em branco. O que mais? O M. Tudo isso por conta da estrutura de repetição. Tá? A estrutura de repetição variando de 0 até 8, né? Vai colocar respectivamente todos esses caracteres nessas posições. E ao final, né, na linha 12, é atribuído o barra invertida 0
na nona, no índice 9, né, no 10º compartimento, certo? E para imprimir, né, essa sequência de caracteres, a gente pode fazer uma das formas, né? Similarmente, a manipulação, né, o percurso em vetor de inteiros ou reais, né, percorre todas as posições, com índice de 0 até, nesse caso, até 8, né, já que foram lidos 8 caracteres, e um printf, passando porcentagem C ao invés do porcentagem D ou porcentagem F, né? Porcentagem C e o respectivo elemento contido naquele compartimento referenciado pelo índice I. Depois uma quebra de linha. Então, aqui, a saída. Beleza?